Olá, estamos aqui em mais um Prosa Sem Censura para falarmos sobre liberdade de expressão. Estamos na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Eu sou Cristina Costa e estou recebendo aqui um pesquisador também da Escola de Comunicações e Artes, o Vinícius Romanini, que é jornalista, é pesquisador e trabalha com um assunto do momento, que são as fake news. Então, eu quero agradecer a presença do Vinícius. Obrigado pelo convite. E aqui, para nós fazermos uma conversa, uma prosa bem interessante, eu conto também com a presença do Walter de Souza Júnior, que é pesquisador, colaborador do Observatório de Comunicação, Liberdade de Expressão e Censura. Então, vamos nós para essa entrevista de hoje. Vinícius, afinal, o que são fake news? É uma pergunta oportuna e muito difícil, porque não há um consenso entre os pesquisadores sobre uma definição. É um desses conceitos nebulosos, né? Humberto Eco chamava de conceitos moles, ou guarda-chuvas, né? Quer dizer, dentro da palavra ou da expressão fake news, cabe um monte de coisa. Então, a gente talvez tenha que historicizar um pouco o conceito. Ele surgiu porque, com a internet e as redes sociais, num determinado momento, começaram a aparecer notícias que, na verdade, não vinham dos órgãos tradicionais noticiosos, mas que imitavam, pareciam, né? Quer dizer, a parte gráfica, né? A identidade visual dessas notícias, elas parasitavam nos projetos gráficos da imprensa tradicional. E essas notícias ou eram falsas, né? Ou elas tinham elementos de falsidade. Quer dizer, às vezes o fake news não é completamente falso ao ponto de ser considerado absurdo. Na verdade, para ele ter eficácia, né, ele precisa guardar uma certa aproximação com a realidade. Então, muitas vezes o fake news se assemelha a uma notícia verdadeira, só que quando você lê com um olhar mais crítico, você percebe que dentro da narrativa do fake news há inverdades, ou mais claramente, há mentiras, né? Então, o fake news surgiu junto com o fenômeno da internet, das redes sociais e de métodos de análise de dados, né, que hoje a gente chama de Big Data, né, ou Big Data. Então, são estratégias muito inteligentes, baseadas em algoritmos que são criados com propósitos e intenções muito precisas, para atingir certos públicos que são mapeados, né, por meio da análise de dados do perfil das redes sociais. E as fake news tiveram um papel cada vez mais importante nos processos eleitorais ou plebiscitários, né? Então, a gente viu como o plebiscito que levou à saída, ainda não levou, porque na verdade é um processo que está bastante agônico, né? Mas o plebiscito que determinou a saída do Reino Unido da União Europeia foi o primeiro grande pleito democrático, né? Um plebiscito, que foi contaminado por uma avalanche, uma tsunami, vamos dizer assim, de notícias que tinham essas características, né? Então, num primeiro momento, o fake news eram essas notícias que estavam claramente cumprindo um papel de propaganda eleitoral, né, para atingir certos efeitos. Hoje, o conceito de fake news está um pouco mais amplo e a gente considera fake news, na verdade, qualquer tipo de conteúdo. Não é mais simplesmente aquela notícia travestida com uma identidade gráfica de um jornal tradicional, respeitado, né? Na verdade, pode ser um meme produzido com fotos e uma legenda, às vezes até
de forma grosseira, né, produzida numa estética caseira, às vezes propositalmente solta, sem qualquer semelhança com uma notícia tradicional, mas que circula pelas redes sociais e por outras plataformas, por exemplo, WhatsApp, né, que é uma plataforma de comunicação. Hoje a gente até considera o WhatsApp uma rede social, porque ele tem compartilhamento de status, enfim, é difícil até mesmo categorizar hoje o que é uma plataforma, o que é um site, o que é um aplicativo. Então, as fake news hoje, na verdade, na definição que eu trabalho, é qualquer tipo de conteúdo que ele é preparado, né, com um propósito claro de produzir um impacto numa audiência que já foi previamente selecionada e escolhida. Esse conteúdo não tem informação correta e às vezes a informação não é correta por diversos critérios, que a gente pode até depois levantar alguns, mas o fake news é necessariamente produzido para circular, viralizar com muita rapidez nessas plataformas, né? E usa tecnologia, métodos de Big Data. Bom, Vinícius, a gente já percebeu que as fake news elas atingem profundamente a prática jornalística, né? Você é jornalista, já trabalhou, conhece muito bem o dia a dia. Como é que acontece? Que efeito imediato as fake news provocam na rotina do jornalista? Vamos dizer assim, o fundamento do jornalismo é a informação de qualidade, né? A gente não está nem falando de verdade, que é um conceito filosófico bastante complicado. Mas o que se espera é que o jornalista ele faça uma apuração e traga, no momento em que ele publica uma notícia, né, que ele dá publicidade ao que ele encontrou como conteúdo informativo, né, que ele tenha feito uma ponderação sobre as narrativas, né, as entrevistas, enfim, as fontes, né? Então, ele visitou diversas fontes. Essa é a essência do jornalismo. O jornalismo, desde antes do fake news, ele já vinha perdendo esse lastro, vamos dizer, fundante. O jornalismo já vinha sendo enfraquecido pelas próprias lógicas da produção da notícia, né? Então, a chegada da internet, antes mesmo que o fake news se transformasse nessa erva daninha da democracia, da informação, o jornalismo já estava perdendo o seu status, né? O jornalismo já chegou a ser considerado o quarto poder, né? E já há muito tempo havia deixado de ter esse valor, esse poder nas sociedades mesmo democráticas. Com as fake news, a verdade é que houve um aplanamento. Não se consegue mais distinguir claramente aquilo que é um conteúdo genuinamente produzido dentro de uma lógica da redação, né, da apuração, e uma notícia que é feita claramente com conteúdo para manipular, né, com fotos manipuladas, falsas, com frases colocadas na boca das pessoas que não são verdadeiras, as pessoas não falaram aquelas frases. Então, a internet ela não permite, dentro da própria lógica das plataformas, das corporações, né? Eu estou falando agora de Facebook, né? De WhatsApp, do próprio Google, YouTube, que é a plataforma que a gente está agora, não permite separar o joio do trigo de forma clara. E, portanto, o jornalismo hoje ele se mistura a essas ondas de conteúdos que têm diversas nuances, né, diversos matizes, e o jornalismo passou a ser mais um desses matizes. Então, a verdade é que o jornalismo perdeu o seu papel fundante. E isso é muito ruim, né? Eu não acho, e agora não está baseado em nenhum estudo, mas é uma opinião minha, né? Eu não acho que isso seja reversível. Ou seja, eu não acho que o jornalismo, da maneira como ele foi praticado no século passado, principalmente, estou falando do jornalismo que se consolidou depois da Segunda Guerra Mundial, né? Eu não acho que ele voltará a ter o papel que ele teve nos últimos
60 anos, vamos dizer assim, né? Eu acho que talvez os processos de produção de informação possam ser melhorados, mas eu não acho que aquela maneira de se produzir jornalismo dentro de uma redação, numa prática industrial, corporativa, com informação sendo empacotada como um produto e sendo consumida num público especializado nesse tipo de produto informacional, eu acho que isso ficou para trás. O jornalismo vai ter que se reinventar. Muito obrigada pela presença de vocês nessa conversa sem censura. Nesse vídeo, a conversa vai ficar por aqui, mas nós preparamos um outro vídeo para vocês, com mais sobre fake news, cidadania, democracia, meios de comunicação, Big Data e mais coisas. Eu aguardo vocês. Vai ser novamente com Vinícius Romanini e a colaboração do Walter de Souza Júnior. Não se esqueçam de dar o like, de recomendar o nosso canal, de mandar suas mensagens, suas sugestões, suas perguntas e vamos para a segunda parte do vídeo.